Fala galera, tudo bem? No nosso primeiro vídeo a respeito do que nós conseguimos fazer aqui na área de dados, nós falamos um pouco da matemática, né? Óbvio que alguns conceitos aqui podem ser mais detalhados, mas aqui foi mais um overview geral, né? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da parte de programação, tá bom? Vou colocar aqui assim, no cantinho, porque daí a gente escreve aqui nessa parte. E aí, logo de cara, o que eu posso falar com a parte de programação em si? Nós temos algumas partes principais, né? E aí eu vou colocar aqui, tá bom? Eu vou colocar Python. Melhorar, né? Vamos tentar melhorar a letra, senão daí vocês sofrem menos. Vamos lá, Python. Aí aqui SQL. Eu tento melhorar uma e pioro na outra. SQL. Que mais? Vamos pensar aqui. Eu vou colocar Excel. Excel eu chamei de programação porque quando você vai ver as divisões é aqui a parte computacional, mas entenda que é qualquer ferramenta que mexe na parte do computador, tá bom? Vamos começar com essas três. Eu acho que já dá para fazer um conteúdo legal. Por exemplo, acredito, né, que aí o Python ele acaba sendo um diferencial. O diferencial especialmente para empresas pequenas, tá bom? Diferencial. Empresas pequenas. Por quê? Empresas pequenas ainda elas estão estruturando algumas coisas, elas ainda não têm uma estrutura grande e robusta para a parte de dados, né? Na maioria das vezes. Então, o Python ele acaba sendo uma diferencial especialmente na parte de automação. Por quê? Porque aqui a empresa vai ter muito Excel, vai ter muita coisa manual. Isso daqui, talvez, se você atacar na parte de automação, vai ser maravilhoso. E, além disso, você ganha agilidade, né? Já o SQL, você já consegue trabalhar melhor. E aí aqui ele já não é um diferencial, ele já é um requisito. Por que eu falo isso? Porque tem empresas que têm a parte do negócio delas totalmente no SQL, no servidor, sei lá, no SQL Server. Eu já trabalhei com isso. Tipo, a regra de negócio do cliente estava totalmente aqui, não tinha nada diferente. As regras, tudo, os procs, tudo estava aqui no SQL Server. Então, você consegue trabalhar com análise de dados só com SQL, entendeu? E aí aqui você também consegue fazer essa parte de automação através das procedures, né? Procedures. Se você tem lá uma procedure que verifica a regra, por exemplo, de alocação do funcionário, se está estruturado do jeito que o negócio determinou, isso daqui você consegue matar com uma procedure, né? Então, isso daqui, querendo ou não, você consegue fazer com empresas médias, né? Eu vou colocar aqui grandes e médias. Até pequenas também, mas eu vou deixar o Python aqui com a parte das empresas pequenas. E aí você pode perguntar pra mim, fala, pô, mano, mas o SQL tem maior abrangência do que o Python? É porque ainda, essa é a minha percepção, tá? Isso daí ninguém falou pra mim. Eu vejo que quem manja muito de negócio, não entende tão bem a parte de programação. E aí aqui seria interessante
fazer uma venda, né? Tipo, fazer uma venda do porquê você precisa usar programação. Por que programação? Por que Python, ao invés, por exemplo, ao invés de Excel, por exemplo? Porque essas empresas, esses caras, na verdade, que estão mexendo com a parte de Excel, eles conseguem fazer basicamente tudo que você faz aqui e aqui. Dá pra fazer a parte das macros e tudo mais, né? Tipo, eu vou colocar aqui macro, porque você tá automatizando também, mas o Excel tem várias limitações, né? Então, essa questão da venda, né? Tipo, do porquê você usar um em detrimento do outro, ela é de suma importância, tá bom? E aí tem, né, tipo, pessoas que montam os projetos do porquê fazer, melhoria de processo e tudo mais. Então aqui também entra nessa parte de mapeamento, né? Eu vou colocar aqui. Ganhos e melhorias de processo. Processo. Desculpa. Então, essa parte aqui, ela é importante você também saber fazer. Porque daí você começa a ganhar campo e começa a utilizar outras ferramentas que para finalidades diferentes cabem, né? Uma em detrimento da outra. Isso daqui eu acho que sempre vamos ter, tá? Isso daqui a gente sempre vai ter que ter. Isso aqui é importantíssimo. Você saber vender o que você tem feito e tudo mais. Então, existe esse jogo dualístico entre uma e outra, né? Isso, infelizmente, a gente não consegue burlar totalmente. E o Excel, cara, ele é... Sabe aquele negócio, bom, bonito e barato? BBB? Por que ele é bom? Porque ele tem muita capacidade analítica. Eu não tô falando de desempenho, eu tô falando de ferramenta. Se você abrir o Excel lá, você consegue fazer teste ANOVA, você consegue fazer teste T, você consegue fazer distribuição normal, você consegue fazer um monte de coisa que a programação consegue fazer. Só que aqui especificamente, todo mundo tem acesso, né? Você precisa entender aqui também o conceito de um teste. Você precisa entender os seus dados. Você precisa entender como você vai apresentar a apresentação. Você tem que entender isso. Então, aqui, querendo ou não, você consegue fazer tudo que a programação faz aqui. Só que aqui, né, aí entra a parte de desempenho. O Excel tem um desempenho menor do que uma parte de programação. E aí, né, por conta de várias coisas. Uma delas é a capacidade de memória. O Python, ele trabalha totalmente com a alocação de memória, né? Ele é programação orientada a objeto. É igual a Java, igual a C#, igual a outras linguagens que você consegue fazer, mas o Python é totalmente programação orientada a objeto. Então você consegue acessar nível de memória. Memória aqui. Memória. Já o Excel, você não tem tanta facilidade assim. Você está trabalhando lá no front, esse front está sendo responsável por demandar muitas coisas. Querendo ou não, se você tem um sistema que ele é grande, precisa de muitos dados, aqui talvez dê pau e aqui não, né? Não estou falando de termos de arquitetura, estou falando de termos de processamento. Programação para processamento é muito melhor do que o Excel. Bonito, todo mundo tem acesso, né? E aí talvez bonito não deve ter sido a melhor descrição. Mas todo mundo tem acesso, todo mundo tem o Microsoft. Microsoft, eu vou colocar MS. Todo mundo tem acesso ao Microsoft. Se você não tem acesso ao Microsoft, você consegue usar o Microsoft Excel em outros ambientes
em outros sistemas operacionais. Você consegue fazer isso, então todo mundo tem acesso. E barato. Uma licença, por exemplo, eu vi hoje aqui, tá? Eu vi hoje aqui. A minha é uma licença pessoal, que eu pago o meu pacote Office, ele tá em R$51. R$51 por mês no pacote anual. Isso aqui, querendo ou não, R$51 para você ter acesso a um pacote bom, que está sempre sendo atualizado e que tem um monte de funcionalidade, querendo ou não, isso aqui é muito barato, né? Especialmente se você trabalha diretamente com isso, né? Então, R$51 eu não acho um negócio caro. Óbvio, né, que se você não trabalha e tá pagando, tem que ver a sua necessidade, mas ainda assim eu acho que vale a pena pagar, tá? Para você ter acesso. Mas o assunto não é esse, o assunto não é um negócio caro. Se você pagar R$51 por mês para você ter acesso a um negócio que todo mundo tem acesso, todo CEO, todo CFO acaba utilizando, vale a pena. E além do mais, aqui você consegue fazer visualizações, né? Tipo, você consegue lá ter seu gráficozinho, bonitinho e tal. E aí colocar suas métricas, colocar as suas linhas de tendência. Você consegue fazer visualizações com o Excel. E tem todas as visualizações, não é, por exemplo, igual um Gira, que tem poucas limitações gráficas, né? Então, eu acho que é isso. Mas aí entra uma questão muito diferencial. Especialmente, aqui eu vou fazer embaixo aqui. Todo mundo tá ouvindo falar sobre Big Data. E eu acho que essa fonte ficou melhor do que a outra, hein? Eu vou seguir nessa. Todo mundo tá ouvindo falar sobre Big Data, né? E aí, o que é Big Data? Você tem questões de velocidade, volume e velocidade, volume e variedade. Variedade. Aí o que eu quero dizer com velocidade? Streaming, por exemplo. Streaming é tempo real time, né? Tem dado em tempo real. Volume, muito volume, altíssimo volume. Se você fizer uma busca aí, a gente passa muito tempo na internet. Variedade. Você tem emojis, você tem textos, você tem reações, você tem, por exemplo, likes, né? Que entra na parte de reações, mas tudo isso daqui você teoricamente tem que armazenar em um lugar. E aí entra na questão, né, tipo, de como armazenar. Não é talvez o foco disso, mas você tem ambientes relacionais. Você tem ambientes relacionais e você tem ambientes não relacionais. Por que eu coloquei no relacionais? Eu fiz de propósito. Por quê? Relacionais, você já sabe o que é um ambiente relacional. Porque o Excel é um ambiente relacional. Se você está trabalhando com uma tabela, você está armazenando informações, né, em ambientes relacionais. Por exemplo, um ID, um nome, um cargo. Então, isso aqui contém informações únicas, né? Tipo, 1, 2, 3, o nome 1, o nome 2, o nome 3, o cargo 1, o cargo 2, o cargo 3, e assim sucessivamente. N colunas, né? Você vê que aqui você consegue guardar um tipo de informação por coluna. Já no ambiente não relacional, você tem um negócio diferente. Por exemplo, você tem aqui, né? Você tem aqui, tipo, um nome. Dentro desse nome, você pode ter aqui o valor. O valor para esse nome. Ou vários valores, né? Vários valores. Dentro desse nome também, você pode ter um atributo aqui relacionado ao endereço.
endereço. E aí dentro desse endereço você tem uma lista grande de endereços. Mas você... Então aqui você tem esse nível aqui, né? O nome para o endereço. Ah, é melhor ou não é melhor? Não é essa a questão. A questão é aqui, questão do que é não relacional. Aí você tem tempo de serviço. Aí a pessoa tem lá uma lista, por exemplo. Ela tem 20 anos de serviço total, tá bom? Aí eu vou colocar aqui também N tempos, tá? 20 anos. Dentro desses 20 anos, na empresa 1, ela ficou 5 anos. Na empresa 2, ela ficou mais 5 anos. Na empresa 3, deixa eu apagar isso aqui. Na empresa 3, ela ficou 10 anos. E atualmente na empresa 4, ela está há 10 anos. Para você acessar isso daqui, ou isso daqui, ou isso daqui, ou até mesmo isso daqui, você tem que acessar primeiro esse atributo aqui. Dentro desse atributo você tem a empresa 1, ou a empresa 2, ou a empresa 3, ou a empresa 4. Então são atributos que estão dentro de um atributo. Isso daqui, teoricamente, é o que é ser não relacional. E esse tipo de estrutura que eu desenhei aqui para vocês é um JSON. É um dicionário que você vai encaixando várias peças, né? Vai encaixando várias peças. Deixa eu ver aqui a questão do meu espaço. Eu vou ter que depois dar uma apagada, mas não tem problema. Não tem problema. Aqui, então, você tem outro tipo de banco que atenderia a essa estrutura, que é o banco... Eu vou dar um exemplo, tá bom? MongoDB. Esse é um dos tipos de SGBDs que são não relacionais, tá bom? Mas existem vários, tá? Ah, Matheus, você consegue armazenar dado não relacional em estruturas relacionais? Sim, consegue. É só você ter, por exemplo, assim, né? Você tem uma tabela. Dentro de uma das colunas, por exemplo, você tem aqui um array ou um JSON que tem vários atributos. E aí, para você acessar esses vários atributos, você tem que tratar ele como não relacional. Mas ele está armazenado num ambiente relacional. É possível, tá? Mas não é muito frequente ver. Pelo menos na academia você não estuda desse jeito. Mas no mercado, dependendo da estrutura do seu trabalho, sim. Eu particularmente vejo isso praticamente sempre, tá? Porque lá no trabalho a gente acaba trabalhando com estruturas não relacionais dentro de estruturas relacionais. Mas teoricamente é isso, tá bom? E aí, isso daqui, né, que a gente estava falando sobre Big Data. Aí a gente entrou no assunto da armazenagem, né? Mas isso daqui, querendo ou não, gente, tá ganhando um escopo gigantesco. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas pode ser que fuja, tá bom? Farmacêuticas. Eu já mudei o meu esqueminha aqui, né? Porque ele tá pequeno. Eu vou colocar de novo. Empresas farmacêuticas. Por que farmacêuticas? Uma, que a maioria das empresas farmacêuticas, as grandes, elas são globais, né? Globais. Um exemplo, Bayer. A Bayer, por exemplo, é uma empresa global. Ou até mesmo a Sanofi. Opa. São empresas globais. E elas fazem estudos clínicos.
dentro dos estudos clínicos, você tem um monte de teste, né? Você tem teste em laboratório, teste em humanos, aí depois você tem as partes de aprovação da vigilância sanitária e tal, e aí você faz monitoramento pós-marketing, né? Isso tudo gera dado. E é dado para um caramba, concorda comigo? Então, uma das empresas que provavelmente se aproveitaria, né, da parte do Big Data é as empresas farmacêuticas. Outras, financeiras. Qualquer transação que você faz, ou qualquer movimentação, contratação de produtos, que é produtos financeiros, né? Você gera dado. E aí você tem aqui uma outra coisa que é o fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa. Você tem entradas e saídas de dinheiro. Entradas e saídas de dinheiro. Isso, querendo ou não, é muito dado. É muito dado. Então, você consegue utilizar o Big Data para isso. E aí entra na tecnologia que eu quero falar para vocês. Qual que é a tecnologia mais utilizada para Big Data? Spark. Eu vou colocar aqui. Spark. E aí, o Spark, né? Você consegue utilizar ele com Python, Java com S. Java ou Scala. Não sei se tem o R aceita, tá? Eu acho que o R aceita também, mas eu não tenho certeza. Mas isso aqui, ó, querendo ou não, ou melhor, não é isso aqui, é isso aqui. Isso aqui, querendo ou não, é um diferencial gigantesco. Por quê? Porque você consegue utilizar de conceitos relacionais, né, você consegue utilizar conceitos do SQL, que trabalha com processamento distribuído, então processamento distribuído. Basicamente, o processamento distribuído é assim: você tem aqui, de forma resumida, né, você trabalhando, mas o seu processamento, ele não é local aqui. Ele é distribuído em vários outros clusters de processamento, e o processamento ele é feito paralelo, né? Tipo, aqui tem uma resposta, aqui tem uma outra resposta. Isso é bem brevemente, tá bom? Aqui eu vou colocar 2 linhas, e aqui tem uma outra resposta, 3 linhas. O vetor, né? O vetor de R, ele tem a resposta de todos os outros processamentos. E aí você consegue acessar aqui onde você está fazendo. Processamento distribuído. Você ganha muito poder de processamento aqui, tá? E querendo ou não, como você tem volume e variedade, isso acaba pesando muito. Se você for fazer isso de uma maneira local, basicamente você não vai conseguir fazer. Ou até mesmo processamento simples que demorariam tipo 2, 3 minutos, acaba demorando 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, porque você está dependendo do seu processamento local. E o processamento local normalmente é muito insuficiente para um processamento de Big Data. Então, você saber PySpark, por exemplo, né, que é o que a gente está utilizando aqui, ou melhor, o que eu utilizo no trabalho, PySpark. Eu não vi, por exemplo, análise de dados com Java, tá? Então, por isso que eu não vou citar esse aqui assim. Mas o processamento ele tem uma parte em Java e uma parte em Scala. Mas se você está nos Estados Unidos, normalmente a parte do Scala ela é mais aceitável do que até mesmo o Spark. Ou você saber os dois acaba sendo uma necessidade, porque pode ser que eles peçam, tá bom? O R também entra na mesma a casinha do Java. Nunca vi análise de dados massivos com R, tá bom? Eu vi mais a questão de testes, tipo testes para modelos, tá? Com R, mas é possível também. PySpark. Você saber PySpark já deixou de ser uma questão futura, ela é muito presente.
E aí, por que eu já jogo direto pro Spark? Porque aqui tem o melhor processamento, tá? O ambiente da cloud em si conversa muito bem com Spark. E aí você tem outros exemplos, mas aí não é igual. É o Pandas, por exemplo. Todo mundo começa com Pandas, mas tem a limitação, não é distribuído. Depois tem o Polars. O Polars, ele é ligeiramente melhor que o Pandas, mas inferior ao Spark. Então, por que você vai perder tempo aprendendo isso, sendo que o mercado usa isso, entendeu? Então, Spark, o Apache Spark, ele deixou de ser uma ferramenta futura e passou a ser uma ferramenta muito presente. E aí, aqui eu tô até criando um curso para isso, né? E aí logo mais vai estar disponível para vocês. Mas aprendam PySpark, aprendam isso. Não deixa o mercado acabar necessitando disso como algo presente e futuro, né? Não deixa isso pro futuro. Trate isso daqui como algo presente, porque vocês vão ganhar muito com isso. A curva de aprendizagem dele não é muito fácil, tá bom? Vamos comparar aqui tipo com o tempo, ele demora um tempo para você aprender, tá bom? Porque ele também é orientação a objeto, né? Ele também é orientação a objeto. Só que os conceitos do SQL aqui se encaixam muito bem. E aí você consegue utilizar tanto o SQL quanto a parte de programação Spark, né? Eu chamo de programação aqui, né? Mas aqui é sinônimo, tá bom? É que o SQL é uma coisa, a parte de programação que eu tô falando é outra, né? É a sintaxe mesmo do Spark, tá bom? A parte com Python, eu vou chamar de PySpark aqui. É a sintaxe mesmo do PySpark, tá bom? Ela é ligeiramente diferente, mas depois que você acostuma, isso aqui é muito mais difícil do que isso aqui, entendeu? Eu acredito que por hoje, na parte de programação é isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e logo mais a gente vai entrar com outros assuntos. Aqui vai entrar a parte de negócio, né? E logo mais vocês vão ter esse curso do Spark lançado para vocês, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.